projeto institucional de inovação pedagógica do curso de jornalismo da UFT, InovaJor. Olá, para quem estiver nos ouvindo, eu sou Júnior Aires e estamos aqui hoje no primeiro episódio do Feras e Focas, para bater um papo com um fera em educação e tecnologias digitais, o professor do curso de jornalismo, José Lauro. Seja muito bem-vindo, professor. É uma honra ter você como nosso primeiro convidado. Você tem se dedicado a estudar novas formas de educação e é adepto de um novo conceito em tecnologia educacional. Como você analisa esse processo de ensino-aprendizagem? Eu venho usando a questão das tecnologias da educação desde sempre, né? Eu costumo dizer que eu sou oriundo disso. Eu fiz o meu ensino fundamental em 9 meses, né? Estudando materiais impressos e assim por diante. Por fim, fui fazer o mestrado e o doutorado estudando a questão do uso das tecnologias na educação. Porém, quando a gente fala de tecnologia da educação, ele é muito amplo, né? Desde a caneta, o lápis, o caderno, é uma tecnologia. Até em determinada forma de ver, podemos dizer que o próprio professor é uma tecnologia. Porém, nos dias de hoje, a questão das tecnologias digitais está ocupando um espaço muito importante que nós não podemos desconsiderar. Nós precisamos rever a nossa estratégia de educação para atender às demandas da sociedade contemporânea, né? Nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre o que você pensa sobre os processos educacionais atuais. Os processos educacionais nos dias atuais estão em conflito com as demandas da sociedade, né? Você veja que a sociedade exige, por um lado, que os nossos jovens, ao entrar no mercado de trabalho, tenham uma certa autonomia, que consigam ser proativos, por exemplo, e enquanto os nossos processos tradicionais de educação faz dele pessoas eternamente dependentes dos professores. Eu costumo dizer, o problema não está na sociedade, ou nos pais, ou nos alunos, que ainda têm resistência quando nós fazemos alguma proposta inovadora de educação. O problema, de fato, está com os professores. São os professores que precisam estudar e entender de educação, entender de metodologia, de didática, né, de psicologia da aprendizagem, de sociologia da aprendizagem, para propor as melhores estratégias de ensino. Eu costumo dar um exemplo que pode parecer um pouco radical, mas ele ajuda a entender. Nós não vamos no médico e dizemos para o médico qual é o diagnóstico e qual é o tratamento que queremos. Só que na educação nós damos aos pais e até mesmo aos alunos a capacidade de dizer qual a metodologia que querem trabalhar. E não é por aí, né? Os especialistas em educação devem ser os professores. Para isso eles precisam estudar para ter segurança do que faz. E essa questão ela existe exatamente porque os professores, a maior parte dos professores não estudam educação, não estudam metodologia, não estudam didática, psicologia da aprendizagem, sociologia da aprendizagem, filosofia da educação, que seriam estudos básicos em qualquer área. Não importa se a pessoa é formada em matemática, jornalismo, ou uma engenharia, ou medicina. Se ele quer ser educador, esses são estudos que ele precisa levar a cabo, né? Então, nós precisamos tomar mais cuidado com a formação de professores, inclusive de professores universitários, para não serem eles apenas técnicos dando aula. E então, professor, flexibilizar métodos de aprendizagem é algo essencial? Eu concordo quando você pergunta sobre os métodos de aprendizagem, mas não gosto da expressão flexibilizar, porque de fato não trata-se de flexibilizar, se trata de construir métodos e alternativas, estratégias para a implementação de currículos de forma que possam atender às demandas da sociedade contemporânea. Essa forma, por exemplo, a aula expositiva. A aula expositiva não é proibida em nenhum método, né? Em nenhuma organização curricular, a aula expositiva é proibido. Porém, ela não pode ser o carro-chefe, não pode ser a principal estratégia de divulgação da informação. Essa é uma estratégia do tempo em que não existia o livro, que não existia publicação de artigos. Então, a aula expositiva era então, lá naqueles tempos, algo extremamente importante. Para os dias de hoje, nós podemos usar as redes virtuais, usar os ambientes virtuais de forma muito mais interessante do que ficar repetindo aulas o tempo todo e causando mais um cansaço. E hoje nós vemos muito bem,
como as nossas salas de aula vêm sendo cada vez mais esvaziadas, né? Fale um pouco sobre os avanços tecnológicos e a adaptação dos sistemas de ensino a partir dessas mudanças trazidas pelos avanços. Os avanços tecnológicos estão aí aos nossos olhos, não é? Por outro lado, os nossos sistemas de ensino não conseguem acompanhar. As mudanças são extremamente lentas na educação e não adianta acusar o sistema, né? A culpa não é do sistema, a culpa é nossa, é dos professores. São eles que precisam entender quais são essas transformações necessárias para que possa contemporaneizar a educação. Os avanços tecnológicos não voltam atrás, né? Os avanços tecnológicos são essenciais e faz parte da humanidade. Somos nós, professores, que precisamos repensar as metodologias, a didática, as formas de implementar o currículo para que possa, então, atender de forma mais adequada à nossa juventude. Por exemplo, isso tanto faz na educação básica ou no ensino superior. Nós vemos uma resistência muito grande dos professores em se atualizarem, até porque, como já disse anteriormente, pouquíssimos estudam educação, e mesmo dentro daqueles que estudam educação, grande parte deles são extremamente tradicionais e também não gostam de mudanças. Obrigado pela sua participação nesse novo projeto, professor. Eu sou Júnior Aires, aqui do Feras e Focas, projeto Inovajor. Este é mais um produto Inovajor. Fique por dentro do que está rolando pelas nossas redes sociais. inovajor.uft